Denis Dias, ó, difícil nada. O Pisolato tinha dupla cidadania e foi extraditado. É isso aí, ó. Temos esse precedente já aqui, ó. São Paulo, 26 graus e com vento, diz o Daniel Marques Santista. Pessoal, vamos trazer um vídeo aqui, ó, do presidente Lula ontem, né, em coletiva, uma coletiva muito boa, e que eu acho que a gente tem o dever de repercutir por aqui, né? Vamos trazer os vídeos, já que a gente está falando do bolsonarismo, tem dois vídeos aqui que o Lula coloca o dedo, nós até colocamos o título aqui, ó, Lula coloca o dedo na ferida de Bolsonaro em coletiva de imprensa. Vamos assistir junto aqui, ó, vamos assistir junto o que o presidente Lula fala, coloca o dedo na ferida do Bolsonaro. Tá aqui o ministro da SECOM, né, o Sidônio, olha a cara do Sidônio, gente, para. Que um cara tente dar um golpe de Estado dia 8 de janeiro de 2023 nesse país e diga que isso é liberdade de expressão. Que um cidadão pode ofender, sabe, uma pessoa com as maiores mentiras absurdas e fala que isso é liberdade de expressão. Liberdade de expressão significa respeito. Significa respeito às pessoas, a não ofensa às pessoas, a não achincalhamento às pessoas, a não prática de preconceito contra as pessoas. Porque vocês sabem a fábrica de mentiras desse país todo santo dia. Ou seja, vocês passam o dia explicando as coisas para as pessoas com as maiores disfarçatez possível. Então você tem uma sociedade muito séria, sabe, sendo minada por pessoas que, quando governavam, criaram uma coisa chamada gabinete do ódio. E que agora, depois de se estar fazendo justiça nesse país, dando a eles o direito de defesa, como pouca gente teve nesse país, eles acham que estamos tirando a liberdade de expressão. Nós estamos tirando a liberdade de contar safadeza nesse país, de respeitar a democracia nesse país, de respeitar o direito dos outros, de respeitar a nossa Constituição. É isso que nós estamos fazendo. E vamos fazer. Pode ficar certo que nós iremos vencer essa batalha. Tá aí, muito bom. O presidente Lula botando o dedo na ferida do bolsonarismo, né? Essa resposta dele foi numa pergunta sobre a questão das redes sociais, né? E aí ele fala da importância de regulamentação, que eu já acho que não é suficiente, tá, pessoal? Concordo muito com Walter Pomar, debate para a presidência do PT ontem, acho que foi ontem, eu assisti um trecho, e o Walter Pomar toca nesse ponto aí das redes sociais. Aliás, o Walter Pomar, que beleza seria se o Walter Pomar presidisse o PT, hein? Tanto ele como o Rui, né? O deputado Rui... Poxa, agora me esqueci, o candidatos presidente PT. Rui, me esqueci agora. Valoroso deputado. Deixa eu ver o nome dele aqui. Rui Falcão. Rui Falcão e Walter Pomar seriam ótimos nomes, né, para presidir o PT, né, pessoal? E o Walter Pomar dizia o seguinte, ó, que não adianta regulamentar redes sociais. Nós precisamos de soberania de plataformas, ou seja, o Brasil precisa criar as suas plataformas, as suas redes sociais. Só assim a gente se livra dessa turma, que não adianta regulamentar Zuckerberg, Elon Musk, esses caras fazem o que querem nessas plataformas aí. Chegou um ponto que não adianta só a regulamentação. Olha o toque aqui, ó. Ao vivo, ó, tocando. Só o que é seu, bem unidos, façamos essa luta final. Uma terra sem donos, a Internacional. Desculpem aí, pessoal, pelo toque ao vivo aqui, ó, ao vivo e a cores no giro de notícias. Mas então, assim, não adianta regulamentar. A gente tem que ter nossas próprias plataformas. É o único jeito da gente se livrar dessa corja, né, pessoal?
E o Lula foi além, subiu o tom contra as ações de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Vamos curtir Mas junto pode aqui. Pode ficar certo que o Brasil vai defender não só o seu ministro, mas defender a Suprema Corte. O que é lamentável é que um deputado brasileiro, filho do ex-presidente, está lá a convocar os Estados Unidos para se meter na política interna do Brasil. É isso que é grave. É isso que é uma prática terrorista. É isso que é uma prática antipatriótica. Um cidadão que é deputado renuncia ao seu mandato, pede licença ao seu mandato, para ir ficar tentando lamber as botas do Trump e de assessor do Trump, pedindo intervenção na política brasileira. Então não é possível aceitar isso. É só ler a entrevista na Veja que vocês vão saber de quem que eu estou falando. Isso sim é de respeito ao Brasil. Isso sim é provocação. Esse cidadão pensava isso da Suprema Corte quando mentia a meu respeito? Ele pensava, vocês conhecem alguma fala dele, sabe, questionando a Suprema Corte? Não. O pai dele, quando nega a justiça eleitoral, não nega os votos que seu filho receberam, só nega o dele. Não nega o voto dos senadores que foram eleitos, só nega o dele. Então é preciso que haja um mínimo de bom senso. Se essa gente pensa que vai ganhar consciência da sociedade com mentira, é um ledo engano. Eu tenho dito publicamente, ou seja, nós temos consciência de que a verdade precisa vencer na sua disputa política, para que a gente não esteja vendo acontecer o que está acontecendo nesse país, o que está acontecendo em outros países. A convivência democrática é a única coisa saudável para que a sociedade possa viver em paz. Grande Lula, grande Lula. Lula precisa falar mais, né, pessoal? Lula precisa de uma coletiva semanal para a gente repercutir, né? Eu acho fundamental que os canais progressistas repercutam quando o Lula der uma coletiva, né? Porque é importante a gente trazer, né, o que ele está falando, o que ele está dizendo, né? É muito importante essa subida de tom do Lula em relação ao bolsonarismo, em relação ao senhor Eduardo Bolsonaro, que está foragido lá nos States, né? Conspirando contra o Brasil, né? Conspirando. Já tem investigação da Polícia Federal. Bolsonaro será ouvido essa semana e eu tenho certeza que a Polícia Federal fará um relatório muito rápido dessa questão do Eduardo Bolsonaro, encaminhará rapidamente para o PGR e teremos a denúncia muito rápida também dessa questão do Eduardo Bolsonaro, tá, pessoal? Então, em breve, muito em breve, o Eduardo Bolsonaro estará denunciado para o STF em relação a esses crimes contra o país e a soberania do Brasil que ele está cometendo lá nos Estados Unidos, né? O Luiz Santos aqui chegando conosco, ó, deixem a Zambelli nos Estados Unidos e na Europa, eles merecem. É uma boa punição, né? Ficar lá nesses países aí do Ocidente, né, o Luiz Santos. Ele se merece. Letícia Fontoura, inscrevam-se no nosso canal de cortes da Voz Trabalhadora. Importante, tá, pessoal? O canal de cortes está crescendo e a gente tem tentado ali manter atualizado. Vamos ver se a gente consegue crescer cada vez mais com esse canal de corte. Maurício Rorato, chegando aqui. Boa tarde, camaradas. A Hortência Barreto, viva Lula. Letícia Fontoura, adoro ver o Lula em discursos inflamados. Gostamos. A Regina Alves disse Lula 26 e eu adoro os discursos do Lula. Também o camarada Iodinha, também chegando aqui, ó, já deixei o like. A última coletiva foi bem repercutida, diz a Letícia Fontoura. Encarnação Melgar chegando aqui, ó. Boa tarde, comunidade Voz Trabalhadora. Está subindo, estamos com 80 já na audiência, tá, pessoal? Vamos passar de 100. Vamos passar de 100 nessa audiência aqui, importante. Sobre o Eduardo Bolsonaro ainda, ó, pessoal. Deixa eu trazer aqui, já que o Lula subiu o tom contra ele. De Gaza. Um vídeo que a gente publicou também no canal de cortes aqui, ó. Uma manifestação dessa semana do Rodrigo Viana, no ICL Notícias. E a gente publicou com o título, ó. Piada, Eduardo Bolsonaro se apresenta como candidato à presidência. Vamos ver aqui, ó.
Vamos voltar a falar novamente sobre isso? Sim. Mas voltar os olhares aqui para o Brasil, porque tem uma novidade aí, né? Nas redes sociais até circulando. Gabi, a gente tem ouvido no noticiário a história de que... Boa noite, Chico. Nem falei direito. Boa noite, Já cheguei chamando para notícia, né? Mas e que o Eduardo Bolsonaro está mandando recado de que ele quer ser o candidato. Ele vai ser o candidato. Que não é para o Tarcísio botar as manguinhas de fora, piada. Não é para a Michelle achar que o espaço é dela. Bom, isso bastidor, tá? Notícia pingando aqui, notícia saindo ali. Agora acabei de ver um vídeo publicado na rede social do Eduardo Bolsonaro, ontem, domingo, em que ele se apresenta como pré-candidato, Chico. É um vídeo intitulado Ainda há Esperança. E aí ele deixa de falar como o raivoso defensor do Jair e passa a falar como se fosse quase um estadista, querendo construir uma imagem de estadista. A gente tem até alguns trechos, não vamos cansar o nosso público com o som, mas só para mostrar, tá na rede social, tá no Instagram, tá nas diversas contas do Eduardo Bolsonaro. Bom que você já está resumindo aqui para a gente. Eu vou resumir. Ele diz o seguinte, o Brasil precisa de um reencontro com a sua identidade. E aí ele faz uma retomada da história brasileira, dizendo que é preciso recuperar em todos os períodos o que eles tiveram de bom. Fala muito do Império, que a direita adora o Império, né? Fala que o Império trouxe estabilidade e, pasmem, elogia Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek e João Goulart. E diz, desses governos todos temos o que tirar de lições positivas, inclusive do período militar, como ele cita, em vez de falar de ditadura, também. E aí ele usa aquela expressão que nem parece de bolsonarista, dizendo que é preciso unidade, um olhar nacional e não partidário, e fala o seguinte, quero trabalhar com reconciliação e não com ressentimento, tentando virar... Só faltou elogiar o Paulo Freire, né? Tentando pousar de nacionalista, um cafajeste desse, né? Um cafajeste desse, um entreguista. Sempre foi um grande entreguista, está lá nos Estados Unidos conspirando contra o Brasil e a economia do Brasil, porque ele está pedindo sanções ao Brasil há mais de um ano, não é de agora que ele está pedindo sanções, tentando pousar como um nacionalista. Não tem nem como adjetivar, não vou adjetivar para não levar processo. A chave, eu achei muito importante. Tem certeza que é o mesmo cara que estava há 2 dias... Xingando o Xandão. Conspirando contra o Brasil, agora vem falar de jogo lá? Agora eu quero saber, viu, Rodrigo, como é que fica nessa história a Michelle Bolsonaro e o Tarcísio vendo esse vídeo, né? Exato, e esse é o outro lado da história. Primeiro, observar o que ele diz, ele tenta se apresentar dessa forma, diz que quer caminhar lado a lado com os brasileiros, e diz o seguinte, eu não me apresento como candidato a algum cargo, mas como alguém que quer ajudar o Brasil a se reencontrar e acreditar em si mesmo. É o típico discurso de candidato. Candidatíssimo. Com certeza. Candidatíssimo. E aí, o outro lado desse discurso é mal-estar, né, do lado da Michelle e do lado do Tarcísio. Ele não cita os políticos de direita, não cita nenhum, não cita ninguém, não cita nem o Jair, que daí não precisa também, né, já está no sobrenome, não cita o pai, e faz essa retomada histórica e se coloca. É Eduardo Bolsonaro se colocando como candidato, pré-candidato à presidência da República. Eu acho um fato importante para a gente observar. Eu acho importantíssimo, principalmente, eu até falei do Tarcísio, porque ele é o preferido da Faria Lima. Exato. Mas a Michelle Bolsonaro, que é da própria família ali, é meio que mais um novo capítulo da briga, porque, olha, essa família é a desunião. Eu acho que a candidatura da Tarcísio está indo pro saco, viu? Assim, esse sonho da imprensa de São Paulo, que nos editoriais faz verdadeiros sonetos, poemas pro Tarcísio. Hoje tem um poema assim na Folha, que é absurdo. Falando até um pouco mal do Bolsonaro, em nome de uma direita civilizada e tal. Essa gente que sonhou com o Tarcísio pode esquecer, porque eu acho que está sendo posta uma candidatura realmente 100% bolsonarista. O Tarcísio, que também não é bobo, não vai se meter nessa confusão toda. Eu acho que eles vão mesmo com algo do DNA mais bolsonarista possível. Agora, ele cita... Tá aqui, é isso que o Chico falou, o Tarcísio não é bobo, não vai se meter, né? É na linha do que diz o 5º artigo aqui, ó, Tarcísio Freitas seria o pior adversário para 2026, mas ele não vai querer enfrentar o Lula, vai deixar para 2030, né? Gente, assim, ó, o fato político é um fato político, o Eduardo Bolsonaro se apresentando como candidato, tentando mudar a sua imagem, então é importante que o ICL esteja trazendo, né? E a análise tem que ser essa aqui, tem que se ridicularizar o Eduardo Bolsonaro, mostrar que ele é um grande entreguista, que de nacionalista ele não tem nada, né? Esse é a abordagem, né? Tá o Jango? Cito o João Goulart, eu falei, até onde vai isso? Ele sabe que o Jango ia fazer um plano de alfabetização com o Paulo Freire? O Jango se mexe no caixão, né? Gente... Claro. É comunista agora, esse rapaz? Não é. Assim, é uma tentativa de... Ele deve ter pesquisas mostrando que ele tem os votos ali de 20%, 30% dos mais raivosos e agora ele, para ter alguma chance... Quer amaciar, né? Precisa amaciar. Então, agora é dessa forma que ele está se colocando. Mas eu achei engraçado o Chico falar, né? Quer dizer, a Folha de São Paulo e outros.
sonham com o Tarcísio e acordam do lado do Dudu. E vão ter que abraçá-lo, né? Vai ter que abraçar. Vão ter que abraçar, porque o tom contra o Lula é tão pesado que não dá mais para voltar. Pois é, como é que eles então vão ter que abraçar Eduardo Bolsonaro e vão com... Eu fico pensando que acho que a costura, pelo menos com o próprio pai, com o Jair, deve ter sido feita, né? Até porque o Jair Bolsonaro, ele nunca ficou 100% confortável com a candidatura da Michelle, E né? ele repostou esse vídeo que estava aí no ar, ele repostou o vídeo do filho. Então, tá claro, é uma operação organizada por Claro. ele. A gente pode até ver, entender assim, Chico, é uma operação para dar um chega para lá no Tarcísio, e lá na frente, quem sabe, até podem tentar negociar de novo. Mas hoje o preço pro Tarcísio ficou mais caro. Se ele quiser se lançar, ficou mais caro. Me chamou bastante atenção essa história e também não sei como é que vai ser pra Michelle isso, né? Se ela vai se sentir... Eu acho que a Michelle, ela fica muito feliz se concorrer ao Senado pelo DF. Eu acho que E ela tem uma chance... Enorme. Uma chance grande. Nossa. Eu acho que ela tá mais na operação do Senado, que é a operação de tomar o Senado e depois enforcar o pessoal do Supremo todo, né? Não sei se em praça pública ou metaforicamente, né? Mas eles falam enforcar aquele povo todo. Não sei como é que vai ser isso. Eu achei importante, forte essa manifestação. E um novo capítulo, talvez, Rodrigo, para essa história do olhar para 2026 para o bolsonarismo. É explícito, ele explicitou, ele se colocou explicitamente curioso. A imprensa tradicional, Folha, Estadão, fizeram de conta que esse vídeo não existiu. Você não encontra a manchete. Você não encontra, mas ele está lá, na rede do Eduardo, no domingo. Eles estão fazendo de conta que não existiu porque atrapalha o projeto. Atrapalha o movimento Tarcísio. Mas, por outro lado, o mal-estar foi noticiado. Só no site, esse mal-estar eu vi no Metrópolis. Sim. No Metrópolis, mas não na Folha, não no G1, isso, só no Metrópolis. Exatamente, foi noticiado por lá, apurado ali. As peças se mexem, isso é uma mexida significativa não é? No desenho da campanha. Eu acho importante. Super importante. Tá aí. Pessoal, sigam lá o canal de cortes, tá? Sigam o nosso canal de cortes da AVT, muito importante. E para fechar esse assunto aqui, né, pessoal, eu tenho dito há muito tempo já, há alguns meses eu venho dizendo isso, desde março, que saiu aquelas pesquisas lá horríveis para o Lula, dizendo que o Lula estava reprovado pelos brasileiros, mas mesmo assim ganhava de todo mundo no segundo turno, né? As pesquisas sem nexo nenhum, totalmente contraditória, né? Desde lá que eu tenho dito, faz uma eleição hoje, e isso lá em março eu falei, faz hoje a eleição. Lula fará 40 e tantos % e qualquer candidato da escumalha bolsonarista não fará mais do que 20, 25%. Tá? E num segundo turno eventual, Lula ganharia com 60 a 30 e poucos de qualquer um desses candidatos bolsonaristas. Digo e reafirmo, tá? Lula já está eleito em 2026, já está eleito. É só continuar fazendo o trabalho que vem fazendo, colhendo os frutos do seu governo, que virão ainda neste ano e no próximo ano, a gente terá muitos frutos aí, né? A Petrobras baixou o preço da gasolina essa semana. Então, a cada dia que passa, são novos fatos, o trabalhador está melhorando a sua qualidade de vida. É bom a gente dizer que o salário mínimo está tendo aumento real. Os salários que são acima do mínimo também tiveram aumentos superiores à inflação no período do governo Lula. Então, o desemprego está no nível mais baixo da linha histórica, né? Então, a gente tem o povo trabalhador com desemprego baixo e a faixa salarial aumentando a linha salarial do trabalhador brasileiro. Então, isso aqui é a receita perfeita para a reeleição do presidente Lula, né? Sem contar outros pontos aqui, se a gente quiser elencar aqui todas as conquistas do governo Lula, faltaria espaço, né, pessoal?